comecei a entrar em depressão, eu senti um medo, eu senti uma angústia e por várias vezes eu quis morrer, porque eu achava que ninguém gostava de mim. Meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos, eu nasci na igreja desde a EBI, na minha adolescência, sempre estive ali presente, ouvindo tudo o que o pastor falava, o que Deus falava comigo, mas eu nunca quis aquilo. Sempre na escola, sempre por onde eu andava, o brilho do mundo chamava mais. Na escola, as meninas, na época, né, nas redes sociais, eu via as roupas, a forma como elas falavam, e eu via que aquilo chamava uma sensualidade, chamava a atenção dos meninos, chamava algo que eu desejava, que era a atenção. Não que na minha casa não tinha, mas eu queria ser desejada. Eu queria que aquilo suprisse um vazio que eu tinha dentro de mim e que por muitas das vezes eu ficava com os meninos, eu queria que eles me desejassem e assim foi durante um bom tempo. Quando eu conheci o meu esposo, o Gabriel, eu e ele, sendo da igreja, né, e vivendo uma vida errada mesmo sendo da igreja, não me aprofundando na palavra, a gente se envolveu, namoramos, nos conhecemos, e aí ele simplesmente, né, a gente resolveu se casar, resolveu formar uma família, e a gente se casou. Mas, por não ter uma fé estabelecida, por não guardar a palavra de Deus, a gente se casou sem estabilidade nenhuma, espiritualmente falando. E quando a gente foi morar junto, em 2 meses de casado, eu já não era mais feliz. Ele também já não era uma pessoa mais feliz. E ele dizia que a gente tinha se precipitado, que a gente tinha feito algo que não era legal, que não era bom ter feito. E nisso, afastado da igreja, ele foi embora, com 2 meses de casado. E depois disso, naqueles mesmos meses, eu comecei a entrar em depressão. Eu voltei para a casa dos meus pais, vivendo daquela maneira, e ele ficou na vida, né, na vida dele e eu na minha. E foi, depois que ele foi embora, foi assim durante 6 meses. Eu comecei a entrar em depressão, eu senti um medo, eu senti uma angústia, eu não queria ficar sozinha e por várias vezes eu quis morrer. Eu queria ir embora desse mundo porque eu achava que ninguém gostava de mim, que eu não era importante para ninguém. Nesses 6 meses, eu já estava dessa maneira. Meu pai, sendo um obreiro, ele me levava para a igreja. Me levava chorando, me levava desesperada por várias vezes dessa forma. E foi quando, nesse meio tempo, eu me batizei novamente e voltei a desejar ouvir a palavra de Deus. E foi quando o Gabriel pediu para voltar, pediu para a gente reconciliar. E sendo assim, ele voltou primeiramente para Deus e depois a gente se reconciliou. E nisso, em 2022, em abril de 2022, no jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Só que para chegar até isso, eu precisei abrir mão do meu eu, das minhas vontades. Então eu lia mais a Bíblia, lia livros. Um deles foi Nos Passos de Jesus, que era algo que no momento eu não fazia. Eu acordava de madrugada, eu me humilhava, eu orava aonde eu estivesse, seja somente de joelhos ou até mesmo em pensamento. Ali eu buscava com todo o meu desejo, um desejo de não querer mais depender do amor de outras pessoas, mas de querer o amor de Deus, de querer aquilo que tantas pessoas almejavam, aquilo que eu via no meu pai. Eu queria que o Deus que tanto falava, eu queria ele dentro de mim. E foi assim,
no dia 27/4/2022, numa quarta-feira. Era Santa Ceia e a pregação até hoje eu lembro, que era sobre a parábola das 10 virgens. Quando o pastor falou, chamou, né, as pessoas lá na frente, para quem queria receber eu fui. Mas eu fui determinada, eu fui desejando. Eu falei, meu Deus, é hoje. E ali eu recebi. E ali ele falou, filha, eu sou contigo. E foi uma alegria muito grande, porque é inexplicável. É inexplicável sentir o amor de Deus. Não tem palavras para descrever tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E hoje, com o casamento restaurado, Ele voltou, eu sou feliz. Eu sou feliz comigo mesma. Eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria. E nada disso seria possível se não fosse o Espírito Santo. E hoje eu faço parte do Força Jovem Universal. Ajudo jovens que estão numa situação que um dia eu estive. E o jejum de Daniel é uma oportunidade para aqueles que querem um verdadeiro encontro com Deus. Se desligar do mundo e dos problemas e se ligar com Deus, para encontrar a verdadeira felicidade.